Oi pessoal, a gente abriu uma caixinha de perguntas alusivas ao Julho Laranja. O Julho Laranja é uma conscientização da busca pelo tratamento ortodôntico numa idade mais inicial, né? Então a gente vai responder algumas perguntas bem interessantes que vieram e que são muito comuns no consultório. Essa é uma pergunta muito frequente aqui no consultório e até fora do consultório também. A gente recomenda que a primeira consulta seja feita a partir dos 6 anos de idade, né? 6 anos é uma média de quando os dentes permanentes começam a nascer e aí a gente consegue prever se ele vai ter espaço, se não, como é que está essa arcada, e não necessariamente a gente vai fazer algum tratamento nesse momento, mas a gente diagnosticar de que precisa fazer algo ao longo do tempo, isso é bem importante. Então, a minha recomendação é a partir dos 6 anos de idade. O Invisalign, ele tem indicação entre 6 e 10 anos de idade. Essa é uma categoria do Invisalign chamada Invisalign First, que é para as crianças e adolescentes. Tudo vai depender também da indicação, né? A gente tem uma questão bem importante em relação ao Invisalign com crianças, que é a cooperação, né? A gente precisa ter uma cooperação do paciente. Então a gente analisa também caso a caso para ver se essa é a melhor indicação para o paciente. Essa questão dos dentes tortos na infância também é uma ansiedade bem comum no consultório, né? Às vezes os pais percebem os dentes tortos na criança e ficam muito preocupados, quando na realidade a gente tem descrito na literatura que a fase mais ou menos dos 7 anos, quando começam as trocas, é a fase do patinho feio. Então isso significa que a troca dessa dentição, ela vai ter um dentinho mais torto, vai ter talvez uma estética não tão perfeita, mas é fase. Como as bases ósseas estão crescendo, a criança está se desenvolvendo, então muito daquilo vai melhorar. Então muito do apinhamento vai dissipar e as coisas vão se reorganizando. Em alguns casos que a gente tem alguma questão social envolvida, por exemplo, na escola, algum bullying, alguma questão que o paciente começa a ficar um pouco mais retraído, né, nessa questão social, aí a gente também faz alguma abordagem mais estética. Mas normalmente nessa fase a gente busca uma questão mais funcional, ou seja, é muito importante que todos os dentes permanentes tenham um espaço para ele em boca. E se isso não acontece, com certeza a gente tem que intervir nessa idade mesmo. Sim, muito, né? A gente tem, lógico, o hábito, ele vai depender muito da frequência, né? Normalmente nessa idade, nos primeiros anos de vida, a criança usa muito o dedo, chupeta, enfim, o que ele mais se adaptou. E o que acontece? Com a frequência aumentada, o osso ele acaba se moldando ao hábito, ou seja, ou ao chupeta ou ao dedo, né? Então os dentes eles entortam, o céu da boca fica mais alto, mais estreito, e até os 3 anos de idade, quando a gente remove esse hábito, os dentes voltam ao normal. Então a gente tem ali uma autorregulação, né? Quando a gente passa dos 3 anos de idade, aí sim a gente não tem mais o retorno e a gente tem que intervir, né? Então o ideal seria realmente tirar esse bico e essa chupeta até os 3 anos. Sim, a gente pode utilizar tanto o Invisalign quanto outros aparelhos, outras abordagens, é muito comum, né, fazer a abordagem enquanto a dentadura mista está acontecendo, que é esse misto entre dentes de leite e dentes permanentes. Então, tudo vai do planejamento para a gente organizar o espaço para aquele dente que está nascendo, dependendo do que a gente for utilizar de tratamento. Então é isso, pessoal, acho bem legal essa interação, acho que a dúvida de poucas pessoas é de muitas pessoas, então se você ficou com mais alguma dúvida ou gostaria até de marcar uma avaliação, entre em contato com a gente ou deixa aqui nos comentários que a gente responde.